Pai, Senhor, povo de Deus. Hoje eu estou com a Bíblia aqui, ó. Atos 9. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E quando é Deus que muda os nossos planos? Vamos meditar? Paz do Senhor, queridos. Encantado com a paisagem. Mas quando é Deus que muda os planos? Lá em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 19, nós iremos encontrar o relato da conversão de Saulo de Tarso. Mas quem é esse homem? Quem é Saulo de Tarso? Judeu. Saulo era um judeu de Tarso, cidade de grande cultura. Dificilmente teria escapado à influência da cultura grega, embora sendo fariseu. É provável que não tenha estudado em escolas gregas. Como judeu helenista, por virtude da cultura grega, a que não pôde escapar, por escolha e por tradição familiar, era hebreu, nascido de hebreus. Filipenses 3:5. Saulo de Tarso falava hebraico, aramaico e o grego. Era filho de uma família rica, preeminente, ao ponto de alcançar para ele o privilégio de estudar aos pés de Gamaliel, o grande mestre fariseu de Jerusalém. Por nascimento, era cidadão romano. Tamanha era a importância da sua família, que a sua irmã, que residia em Jerusalém, parece ter tido acesso às famílias dos sumos sacerdotes. Atos 23:16. Esse homem também era, ou foi, um perseguidor da Igreja de Cristo. Filipenses 3:6. Como perseguidor da igreja, Saulo viajava para Damasco com um plano bem definido, que era capturar cristãos. Ele pretendia aprisioná-los, levá-los para Jerusalém para serem torturados e, quem sabe, mortos, como aconteceu com Estevão. Próximo a Damasco, a Bíblia diz que Saulo foi surpreendido de forma súbita por uma luz tão forte que o derrubou ao chão. Enquanto caído, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquela voz ordenou: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te cumpre fazer. Preste atenção nessas lições, queridos. Quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura com relação aos nossos planos. Saulo de Tarso, ele tinha um plano. Convicto e comprometido com a sua crença, não abriria mão do seu plano. Saulo estava indo ao encalço dos cristãos com homens, força e cartas, poder e autoridade. Mas a Bíblia diz que a luz de Jesus o derrubou ao chão. Na verdade, a primeira coisa que Deus precisa fazer ao homem e à mulher incrédulos ou turrões para mudar os seus planos é derrubá-los ao chão. Derrubá-los dos seus pedestais, derrubá-los das suas convicções ideológicas e filosóficas. Derrubá-los das suas pretensões religiosas, das suas arrogâncias pretensiosas. É necessário que o próprio Deus os derrube para que o mesmo Deus os levante da sua miséria espiritual. Somente quando há um profundo reconhecimento da nossa miséria espiritual é que Deus começa a agir. Saulo de Tarso precisava ser quebrantado.
precisava ser humilhado, ter o seu rosto ao pó, para que pudesse fazer tal indagação. Quem és tu, Senhor? Olha só, nós temos feito os nossos planos sem sequer consultar o nosso Deus. Não nos interessa saber se os nossos propósitos são os propósitos de Deus. Eu vou perguntar, você tem submetido seus planos à vontade de Deus? Deus mudou os propósitos de Saulo e, consequentemente, mudou a sua postura com relação aos seus planos. A postura de Saulo era prender os cristãos, mas de repente encontra-se com Jesus que muda totalmente os seus planos. Quem sabe Deus está precisando mudar também os seus planos? Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. A voz era de Jesus e Saulo não sabia. Mas, como fora acusado de perseguidor, ele sabia que aquela voz se dirigia a ele. Então, busca identificar-se com a voz e logo pergunta: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. Ele se identifica conosco. Ele se apresenta às nossas vidas. Eu penso que Jesus queria dizer-lhe: Saulo, agora você está no chão, cego. Agora você não consegue ver e nem andar. Eu mudei seus planos. Mas olha, Saulo, eu consigo ver o quanto você é sincero e não posso permitir que continue errado quanto às suas convicções de fé. Olha só, queridos, convicções erradas não representam absolutamente nada. O que conta para Deus é a fé na pessoa certa. Jesus. Saulo era uma pessoa que levava a sério a sua fé, mas isso não era suficiente, pois estava colocada no alvo errado. A prática de uma fé distorcida, mesmo com toda a sinceridade, não adianta nada. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração, fala da necessidade de mudar e ao mesmo tempo fala que Ele é o Senhor que pode nos mudar. Lá vai eu perguntando: você tem permitido que Deus mude os seus planos? Ou eles estão tão corretos que você não precisa de Jesus? Ah, queridos, quantas pessoas ainda hoje estão no caminho de Damasco sem saber que a qualquer momento poderão se deparar com a luz de Jesus, que é capaz de mudar os seus propósitos. Os planos de Jesus são planos de vida, de bênçãos, de vitória, de convocação para o seu ministério dentro do seu reino. Quais são seus planos? Você já perguntou a Deus se Ele usa a prova? Quando Deus muda os nossos planos, Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Queridos, quando Deus muda os nossos planos, Ele transforma a nossa vida e o nosso caráter. A partir do encontro com Jesus e ao ouvir a sua voz, Saulo já não era mais a mesma pessoa. Ele já não era mais o dono dos seus planos. Quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Subtende-se que ele indaga o que deve fazer a partir de agora, porque Jesus diz assim: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te cumpre fazer. Percebemos que Saulo entregou seus planos à voz com quem falava. A voz era de Jesus. Ele dá espaço para Jesus. Olha eu de novo. E você? Quantas vezes Jesus tem falado ao seu coração, mas você não tem dado ouvidos à sua voz?
Escute, a partir daquele momento, Jesus passou a ser o Senhor da vida de Saulo. Os primeiros momentos, obviamente, foram duros. Cair no chão, ficar cego, perder a sua própria identidade e ser conduzido pelos outros. Mas, queridos, a partir daquele momento, ele se tornou uma nova criatura transformada por Jesus. Bom, religioso ele já era, entretanto, isso não bastava. O que Jesus queria era transformar sua vida para ser gasta no seu reino. Jesus não aceita vidas tão somente religiosas. Ele quer vidas transformadas. Ele quer vidas que tenham passado pela experiência da mudança. Vidas que deixem Jesus ser o Senhor delas. Olha, ser salvo é importante, mas ser servo submisso é a condição para exercer o ministério no reino de Cristo. Deixa Deus mudar a sua vida. Quando Deus muda os nossos planos, Ele não nos deixa no meio do caminho. Ele nos dá a direção e nos leva ao lugar dentro da sua vontade. Ele completa a sua obra em nossas vidas. Olha o que o texto diz. Que quando Ananias impôs as suas mãos sobre Saulo e orou, alguma coisa como que umas escamas, diz a Bíblia, caíram dos seus olhos. E ele foi batizado no Espírito Santo e nas águas. Atos 9, 17, verso 18. Eu penso que foi nesse exato momento que Saulo de Tarso viu a Jesus pela primeira vez em sua verdadeira posição, e ele pôde entender a razão por que os cristãos tinham tamanha fé em Jesus, sendo capazes de morrer por ele. Saulo havia presenciado e consentido com a morte de Estevão. Os olhos de Saulo agora se abriram para enxergar o grande muro que separa os cristãos dos incrédulos, os salvos dos perdidos. Saulo foi batizado e tornou-se o grande vaso escolhido para proclamar a mensagem de Cristo. Eu vou encerrar. Quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura em relação aos nossos planos. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala aos nossos corações. Quando Deus muda os nossos planos, Ele se torna o Senhor das nossas vidas. Quando Deus muda os nossos planos, Ele não nos deixa no meio do caminho. Ele faz a obra completa, dá direção e propósito às nossas vidas. Quais têm sido seus planos? Deus certamente tem planos melhores para a sua vida. Basta ouvir a sua voz e deixá-lo ser o Senhor da sua vida. Olha, Ele abrirá os seus olhos, te ungirá com o Espírito Santo e direcionará o teu viver. Ele vai tomar a direção. Deus abençoe a sua vida. Saúde e paz. Em nome de Jesus.